As recentes alterações na plataforma podem causar lesões aos direitos dos consumidores. Vale ressaltar que, existindo a possibilidade de fornecimento, o serviço não pode ser recusado sem justa causa pelo fornecedor, que se dispôs a enfrentar os riscos da atividade, disse o diretor executivo do Procon Carioca, Igor Costa. Eu concordo com ele e acho que você vai concordar comigo. Então fica comigo até o final do vídeo para você entender os meus argumentos, beleza? Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Maurício Santos, motorista na cidade do Rio de Janeiro. E sem mais delongas, vambora pro vídeo. Galera, hoje é dia 20 de 4 de 2022. Ontem, no dia 19, saiu essa notícia aí do Procon preocupado com a nova atualização da Uber, oferecendo para o motorista o destino final do passageiro e também o valor da corrida antes mesmo dele aceitar essa corrida. Eu tive a preocupação de ler várias notícias, vários blogs, tá? Para poder pegar as maiores diferenças que tem, que sempre tem uma diferença entre uma notícia e outra. E eu vou trazer para vocês aqui na tela do meu computador. Então vamos lá. Aqui, ó, tem alguns blogs aqui que entrei, alguns portais de notícia, tá? Eu separei um aqui que é o que está com a declaração do Igor Costa, que é o diretor executivo do Procon, tá? Mas para a gente não ficar rodando aqui várias notícias, eu coloquei tudo aqui num bloco de notas, separei para a gente poder ler aqui juntos, tá? Então vamos lá. A primeira alegação aqui do Procon é a seguinte, ó. Na visão dos técnicos do Instituto, mostrar o endereço final da corrida para o condutor pode ocasionar um incremento no tempo de espera do consumidor. Então vamos lá, o que eu coloquei aqui como observação? Na verdade é uma pergunta, né, para o Procon. Ó. Por que os técnicos do Instituto entendem que o condutor autônomo tem a obrigação de aceitar quaisquer corridas que ele entenda ameaçar a própria vida ou causar prejuízos financeiros ao seu orçamento? Esse é um questionamento que eu tenho. Legítimo, tá? Por quê? Por quê? O segundo argumento aqui do Procon é o seguinte, ó. De acordo com o Procon, essas informações a gente encontra dentro das notícias, tá, galera? Só vocês pesquisarem no Google aí, vocês vão ler isso aqui que eu tô colocando. Então, ó, de acordo com o Procon da cidade do Rio de Janeiro, a Uber deve informar se adotará providência para mitigar eventuais danos aos consumidores em caso de espera além da estimada da plataforma. Minha observação quanto a isso, na verdade, mais uma pergunta. A Uber sempre envia a solicitação de um passageiro para o consumidor nas proximidades dentro do tempo estimado no aplicativo dela, de passageiro. Aí vem minha pergunta. O Procon da cidade do Rio de Janeiro entende que um condutor autônomo não tem o direito de escolher aceitar ou não uma solicitação que aparece na tela do celular dele? Essa é uma pergunta legítima. O Procon acha que não posso nem recusar, apareceu, tem que fazer? Vamos lá, vamos continuar aqui. A outra alegação do Procon, nas notícias que a gente vai encontrar, é essa daqui, ó. O órgão também quer saber se a Uber tem buscado mecanismos para mitigar eventual aumento no número de recusa de corridas em razão do destino do passageiro. Minha pergunta para o Procon. O Procon entende que a Uber deve punir o motorista autônomo que recusa corridas? Galera, eu não sou nenhum especialista em direitos dos consumidores, né? Direitos do consumidor, não sou especialista nessa área. Então, eu fiquei preocupado com as obrigações de um autônomo, tá? Vamos lá, joguei aqui no Google, olha só. O profissional autônomo é obrigado a realizar um serviço? E aí eu encontrei esse blog aqui, tá? Que foi escrito um artigo escrito pela psicóloga Caroline Francini. Ela é psicóloga e é pós-graduada em gestão de pessoas, tá? Nesse artigo aqui, ela é um artigo que fala com empresários, tá? Então, ó, trabalhando com profissionais autônomos, tudo que você precisa saber. Então, o que uma empresa precisa saber na hora de contratar um profissional autônomo. E aí ela coloca aqui os principais cuidados a serem observados. Então, o primeiro cuidado aqui, ó, é a contratação, a pessoalidade da contratação. A segunda é a habitualidade de prestação de serviços. Terceira, subordinação hierárquica. E a quarta, serviço prestado mediante pagamento de salário. São as 4 coisas que uma empresa deve se preocupar em não entrar, né, nessa área para não caracterizar aí o vínculo empregatício.
Agora eu quero reler com vocês aqui e traduzir na minha visão, no meu entendimento, tá? O que o Igor Costa, o diretor executivo do Procon, relatou aqui, deu como declaração para a imprensa, tá? Então vamos lá, vamos traduzir isso daqui. E aí vocês comentem nos comentários, tá? Isso aqui é pra gente realmente debater, tá? Um debate público, é pra gente discutir, debater, conversar sobre o que é de interesse de todos. Vamos lá. Ele disse o seguinte: vale ressaltar que, existindo a possibilidade de fornecimento, o serviço não pode ser recusado. Vamos lá, serviço. Qual é o serviço aqui? Quem é que dá algum serviço? Quem se propõe a disponibilizar um serviço? No meu entender, a empresa Uber. Por quê? Ela tem dois serviços. O primeiro é de construir uma possibilidade, uma plataforma onde um consumidor, um usuário, tem a possibilidade de conseguir um carro, conseguir um motorista para se locomover. Esse é o serviço número 1. Serviço número 2, construir uma plataforma para pessoas trabalharem como motoristas e receber essas solicitações para ganhar um dinheiro extra aí na locomoção desse passageiro, desse consumidor, beleza? Esse é o serviço prestado pela Uber. No meu entender, é isso que acontece nessa palavra aqui, serviço. Dito isso, vamos traduzir agora. Na minha visão, tá? Essa aqui é a minha opinião, galera, de novo. Vamos lá. Vale ressaltar que, existindo a possibilidade de fornecimento, tradução, aplicativo do usuário, fornecer a possibilidade de conseguir um carro, o serviço não pode ser recusado sem justa causa. Qual fornecedor aqui? A Uber. Qual o serviço que não pode ser recusado sem justa causa? Enviar uma solicitação para o aplicativo do motorista. Aí ele continua: que se dispôs a enfrentar os riscos da atividade. Quais os riscos da atividade que a Uber escolheu atuar, tá? Nessa atividade, qual o risco? Ela fornecer uma plataforma para um usuário, o usuário fazer uma solicitação para um motorista, essa solicitação chegar no aplicativo dele e ele não aceitar, ele recusar essa solicitação, e a Uber vai deixar de ganhar um cascalho ali com essa viagem. Esse é o risco do negócio dela. Eu creio que nessa parte aqui o Igor não estava pensando na Uber, creio que ele estava pensando no motorista. Mas eu traduzi isso daqui no meu entender. Quem fornece serviço é a Uber, um serviço que inclusive ela, nos vários processos que acontecem através do país aí, ela cansa de dizer que ela não se responsabiliza com o que acontece depois que essa solicitação aí acontece. O usuário faz uma solicitação, o motorista aceita, mas a partir daí ela não tem responsabilidade nenhuma porque ela não tem vínculo com esses motoristas. Não é isso que ela diz? Então eu traduzi dessa forma aqui. E por que eu digo isso? Porque, segundo a Caroline Francini, segundo o que ela elencou aqui, a gente não se enquadra, o motorista de aplicativo não se enquadra nessas questões aqui. Pessoalidade da contratação. O motorista de aplicativo não é contratado pela plataforma. Se não há essa contratação, ele não tem obrigação de aceitar qualquer corrida que seja. Habitualidade de prestação de serviço. Não existe um horário de trabalho, uma jornada de trabalho obrigatória, tipo de segunda a sexta, de 9 às 6. Não existe isso. Ele liga quando ele quiser, a hora que ele quiser, desliga quando ele quiser, a hora que ele quiser. Então isso aqui não existe. Terceiro, subordinação hierárquica. Isso aqui também não existe. O motorista não tem a obrigação de ir para onde ele não quer. Ele pode o quê? Recusar uma corrida. Por isso que existe esse botãozinho lá de recusa de corridas. Se não existisse, se ele fosse obrigado a aceitar toda e qualquer solicitação, aí sim vincularia o motorista, né, à empresa, à Uber. Então seria um vínculo de trabalho que, inclusive ela tem tomado algumas medidas que a gente pode discutir em outros vídeos, que a gente acha até que caracteriza aí essa subordinação hierárquica como punições em relação à recusa de corridas, né? Mas é por isso que existe esse botão lá. Então o motorista pode sim recusar, porque se não pudesse, seria uma obrigação de ter que fazer corridas, e aí já sai do motorista autônomo, tá? Aí tem esse vínculo trabalhista. Quarto, o serviço prestado mediante pagamento de salário. O motorista não recebe um salário, a Uber não paga meu salário, não paga o salário de motorista. Então, se eu não aceitar aquela corrida que o passageiro fez, solicitou, se eu não aceitar aquilo e fizer a corrida, eu não vou receber parte do valor pago por aquele passageiro para a Uber. A Uber repassa
esse valor. Se eu não receber isso, eu não recebo nada no final do mês. A Uber não vai me pagar se eu fizer mais ou menos corridas. Ela não vai continuar me pagando um valor no final do mês. Então não existe um salário. Então o motorista de aplicativo não se enquadra em nada disso daqui. Então por que o motorista deve aceitar, segundo aqui a declaração do órgão? O órgão também quer saber se a Uber tem buscado mecanismos de mitigar atual aumento no número de recusa de corridas em razão do destino do passageiro. Eu creio que o órgão está preocupado se o motorista vai ficar recusando. Acho que ele não quer que o motorista recuse. Se não quer que o motorista recuse, quer que o motorista seja obrigado a fazer todas as corridas que caia no aplicativo dele. Será que é isso mesmo? Se você concorda com os meus argumentos, coloca aí embaixo, tá, galera? Comenta aí. É bom que você comente para o próprio Procon ver, para os órgãos verem, para todo mundo ver que a gente está discutindo, a gente está querendo entender o processo, tá? Porque a gente está de fora. Eles são os cabeça lá, estão conversando entre eles lá, mas cadê um motorista para falar? Alguém que está na rua. Galera, eu vou ligar para o Procon. Tá aqui o site do Procon, a assessoria de imprensa deles, o número deles está aqui. Tá aqui e-mail, vou ligar, vou mandar e-mail, vou tentar contato para ver se a gente consegue alguma informação, se a gente consegue alguma entrevista oficial aí com o Procon para a gente fazer essas perguntas aqui, tá? Essas perguntas que eu busquei aqui no vídeo com vocês, eu vou fazer para eles lá, ver se eles me esclarecem, se eles me explicam, se faz a gente entender, se deixa a gente participar, se deixa os motoristas participarem dessa discussão que é importante, já vem há muito tempo acontecendo e agora tá dando um bafafá muito grande aí, porque a Uber resolveu ouvir os motoristas, ela mesma nas matérias de mostrar o endereço, é uma solicitação antiga dos motoristas. Então hoje a gente tem isso, mas o Procon quer tirar, aparentemente. Será mesmo? Galera, comenta aqui embaixo, deixa o like nesse vídeo se você gostou, beleza? Conversa comigo pra gente transformar isso num debate público, um debate mais amplo, a gente não ficar só assistindo, a gente participar também, é importante. E eu vou ficando por aqui, a gente se vê numa próxima. Valeu, falou e até lá!